Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, nesta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e atualizações do Flamengo. Então, galera, se é novo aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, trazendo tudo aqui sobre as últimas notícias e atualizações do Mengão, que amanhã estreia aí pela Copa Libertadores da América 2026, jogo fora de casa, bastante complicado, e o Flamengo com alguns desfalques. Vamos aqui, galera. E o Flamengo perde amanhã, Papa? Todo remendado, 7 desfalques, cara? Não. O Flamengo não perde, eu acho que o Flamengo consegue no mínimo um empate. Agora, time remendado, time desfigurado, né? Sem seus principais jogadores, que para mim hoje, acho que vocês todos vão concordar, os principais jogadores do Flamengo são Wesley e Gerson na temporada. E o Wesley, vou até pegar aqui o motivo, né, que o Flamengo relatou, que ele não viaja. Teve febre, dores musculares também. Esse foi o Plata. Fadiga generalizada, faringite, febre. O Plata, Gonzalo Plata, fora por isso. O Wesley com desgaste físico, mialgia também. O Gerson ainda se recuperando, o Arrascaeta, Danilo ainda se recuperando, Pedro também não está pronto e o Vinha só mais perto lá do Mundial. Então, 7 desfalques do Flamengo e fica complicado aí para o Felipe Luiz. A gente já estava falando que poderia ser que o Flamengo fosse um pouco alternativo para esse jogo lá na Venezuela, viagem longa, o time viaja direto para Salvador depois, e eu acredito que os jogadores que se recuperarem, né, e no caso, esses jogadores aí com certeza vão atuar contra o Vitória. Eu acho que questão de febre e o outro com mialgia e o Gerson que está se recuperando, acredito que eles viajem direto para Salvador, né, que foi falado que eles viajariam direto para Salvador e integrem o restante da delegação. Não acredito que a Arrascaeta e Danilo já estejam prontos, acredito que eles vão estar prontos lá para o jogo contra o Juventude e o jogo contra o Central Córdoba. Agora, já podemos assim montar um provável time do Flamengo com esses desfalques todos? Podemos, vai ser um time muito parecido, vai ser exatamente o time que atuou para mim, tá? Isso aí é uma opinião, né? Não é informação, mas o time que atuou contra o Internacional. Então, contra o Internacional, tivemos o Flamengo com 4 atacantes, acho que vem do mesmo jeito, já que estamos sem o Plata. Ontem eu e Raíza falamos aqui. Só troca ali o Varela pelo Wesley, exatamente. Então Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Bruno Henrique, o Juninho e os pontas Michael e Luiz Araújo. Esse é o time do Flamengo. Eles caindo pelo meio, né, os jogadores que estão na ponta caindo pelo meio, para fazer ali um 4-4-2, mas que na verdade vai funcionar como 4-3-3, como 4-2-4, vai depender da situação do jogo, mas o Flamengo que deve vir sim, bem ofensivo, acredito eu, sobre a Libertadores de 19, Flamengo de 19, com o Jorge Jesus, que jogava dessa forma com o Bruno Henrique e o Gabigol, né, o Bruno Henrique voltando a jogar na posição que jogava ali, desse esquema que jogava do Jorge, ele citou o Jorge Jesus, inclusive, na coletiva, o Felipe Luiz, falando que está buscando colocar o Bruno Henrique para jogar daquela forma. Então eu acredito que ele não colocou à toa o time com essa formação contra o Internacional. O time foi muito bem no segundo tempo, mas lembrando que o Flamengo no segundo tempo contra o Deportivo Táchira não vai ter tantas opções assim, justamente por 7 desfalques que está viajando praticamente sem 4 jogadores ali do meio para frente, jogadores que ajudam muito ali, mas o Varela, é importante a gente falar com relação a essa mudança de Varela, né, no lugar do Wesley. O Varela vem treinando muito bem, vem jogando bem até na esquerda, o Varela está sobrando, está muito bem, a gente está muito bem servido no Flamengo de laterais, tanto na direita quanto na esquerda. E eu acho que o Flamengo não vai sentir tanto assim, apesar do Wesley ser um dos principais jogadores do time. Não sei se a Raíza concorda com o que eu falei. Eu acho que o Varela hoje ele consegue suprir mesmo com a fase gigante que o Wesley está vivendo. O Varela é uma característica um pouco diferente, né? O Felipe Luiz provavelmente deve segurar um pouco mais o Varela e aí soltar um pouco o Alexandro. Aliás, algo que eu tenho visto o Felipe Luiz fazer com o Alexandro
desde o final do ano passado, os jogos que o Alexandro foi utilizado nessa temporada, é dar um pouco mais de liberdade para ele fazer as ultrapassagens. Teve um momento da carreira do Alexandro que as ultrapassagens dele eram um ponto muito forte dele. Depois ele mudou um pouco o estilo de jogo e tal, mas eu tenho visto o Felipe Luiz dando mais essas oportunidades para o Alexandro fazer essas ultrapassagens, e com o Varela eu acho que o Alexandro vai ter mais liberdade. Só um detalhe aqui que é informação, tá, Ilan? O Flamengo acabou de comunicar a saída do técnico Kleber dos Santos. O Flamengo comunicou que ele não faz mais parte da comissão técnica das categorias de base, né? O Flamengo agradeceu os serviços prestados. É o que perdeu lá de 5 do Vasco, é esse? Ele foi campeão. É esse aí, daquele jogo que a gente estava comentando semana passada? Na verdade, ele já estava saindo. O técnico daquela contratação do Português. Não, ele não estava, se não me engano, ele não estava comandando na beira do campo. Enfim, ele foi campeão agora da Libertadores Sub-20. Kleber dos Santos foi campeão agora da Libertadores Sub-20. Mas chegou semana passada do Vasco. Já era para ter caído. Ele já nem era mais treinador, tá? Porque o Flamengo já tinha contratado, antes de começar a Libertadores Sub-20, o Flamengo já tinha contratado um treinador para o Sub-20, que é o Nuno Campos, que era auxiliar técnico do Renato Paiva, inclusive. Era o primeiro auxiliar do Renato Paiva. O Flamengo só não colocou o Nuno Campos para trabalhar porque ele foi contratado muito em cima da Libertadores Sub-20, e aí o Flamengo deixou o Kleber dos Santos comandar a equipe no Sub-20, mas ele já sabia que ele seria demitido assim que ele retornasse da Libertadores. Ele acabou, inclusive, sendo campeão, né, da Libertadores Sub-20, e ao retornar, aí ele já tinha saído, né? Especulou-se a possibilidade dele ser treinador de um time B, Sub-20 B, tá? Mas ele acabou de ser desligado aí do Flamengo. E a Raíza está falando que cogitou-se, mas a verdade é que internamente no Flamengo não estavam satisfeitos com o trabalho, né, do Kleber dos Santos, desde o início do Carioca, que eles entendem que todo ano o Flamengo sempre passou o bastão em melhor condição. O Flamengo sofreu muito naquele início do Carioca, né? Não sei se vocês se lembram, o Flamengo não estava jogando bem, perdeu partidas seguidas, o Flamengo não... Foi muito mal o Flamengo, né? Não apresentava um bom futebol, e eles entendem que o Flamengo poderia, ao menos, ter apresentado um futebol melhor contra as equipes consideradas pequenas do Campeonato Carioca. Então ele estava bem, não vou dizer desvalorizado, mas estava... O trabalho dele não estava agradando, né, a diretoria do Flamengo. Então já era meio que uma situação que todo mundo já sabia que era... A qualquer momento isso ia acontecer, essa saída do Kleber dos Santos. Estádio lá cabe 42 mil pessoas. Fala, Pedrosa. Quanto foi o jogo que você citou aí? A gente está falando de Copa Libertadores, já que o Vasco não participa. Não. Eu vou falar de Libertadores, vocês estão falando do quê? Do estádio lá? Não, 42, ele quer falar de 42 mil torcedores é capacidade lá do estádio. Não sei quantos ingressos vão vender. Não fala mais de Sul-Americana, de Sub-20, a gente está falando de Libertadores. Vai estar cheio, mas eu falei que o Vasco ganhou de 5, Se quiser falar de Libertadores Sub-20, a gente fala. 5! Eu tô sabendo até. Se quiser falar de Libertadores Sub-20, a gente fala. Não vai passar mais jogo da base. Ah, não vai? Passar mais mas jogo esse 5 foi no Sub-20 ou foi no Sub-17? Confirmando. Rapaz. Tem nada a ver com o Flamengo. Acabou de ser campeão da Libertadores. Isso não tem nada a ver com o Vasco, rapaz. Pegamos o Olímpia. Brincadeira. Falaram até, Ilan, que o GB, que fez 2 gols, fechou a Flá TV. Fechou lá a transmissão da base. Tá bom. Vocês têm essa coisa rapaz, 5, hein, Pedro? A Flá TV tava passando o jogo, Pedrosa? Não, tava passando o jogo na transmissão, e aí logo depois, não sei se foi coincidentemente ou não, o Sub-20 está fora dessa situação. Mas logo depois o Flamengo comunicou que não vai passar mais jogo, não vai mais transmitir mais jogo da base. Esse não passou também. Esse de 5 aí não passou também, então, não, né? Não, eu acho que passou, tinha transmissão, mas eu não sei onde era. Caiu no meio a transmissão, deu ruim lá no sinal, caiu, né? Exatamente, cara. Exatamente. Meu amigo. Olha aqui, o Táchira é o maior clube lá, tá, da Venezuela. Tá? O estádio cabe em 42 mil torcedores. E vai estar cheio, né? É o trunfo que eles têm lá. Vai estar cheio lá. O técnico lá, você viu que o técnico falou? Informação rápida, Raiz. O Flamengo vendeu todos os ingressos como visitante já. 1.500 ingressos, Flamengo e Vitória no Barradão. Os 1.500 ingressos destinados para a torcida visitante, todos já foram vendidos. Mas não é grande coisa, 1.500, mas o ingresso dos visitantes esgotados
Vitória e Flamengo no domingo às 18h30 no Barradão. E o técnico lá, o Edgar Greco, que é o técnico do Deportivo Táchira, falou que o Flamengo é poderosíssimo, é um clube europeu que joga na América do Sul, com todo respeito, né? Assistiu os últimos jogos do Flamengo. Vai tentar dificultar a vida do Flamengo, falou isso, mas... E o Flamengo nunca perdeu lá, nunca perdeu jogando lá, nunca na história. Tem 7 jogos na Venezuela e 6 vitórias e só um empate. E esse empate nem foi na Libertadores. Todos os jogos por Libertadores o Flamengo ganhou lá na história. Só empatou uma vez, acho que nos anos 50. Eu nunca ouvi falar nesse time aí que empatou com o Flamengo. Enfim, vou pegar aqui o nome já, mas é um time que eu nunca ouvi falar, pelo menos nas competições atuais de Sul-Americana ou de Libertadores. Então o Flamengo em 7 jogos nunca perdeu na Venezuela. Mas o futebol mudou um pouquinho. Inclusive o futebol venezuelano dizem que não tem mais bobo nem na Venezuela, tá, Raíza? Olha, a seleção da Venezuela melhorou bastante, né? Melhorou. Tem vários jogadores interessantes na seleção da Venezuela. Tá sonhando aí com disputar a próxima Copa do Mundo. Teve uma entrevista recente que eu vi muito legal do Rondon, que ele é questionado sobre isso, né? Sobre a possibilidade da Venezuela se classificar. Ele não consegue responder, ele começa a chorar bem emocionado, não consegue nem responder. E enfim, vai ser muito bacana se isso acontecer. Agora em futebol de clubes, né, um time realmente muito fragilizado. O Flamengo é super favorito nesse jogo contra o Táchira, mesmo com tantos desfalques. Agora, preocupa demais nesse momento da temporada os desfalques do Flamengo, os problemas físicos desse time do Flamengo, levando em consideração ainda, Elan, que houve todo um trabalho durante o Campeonato Carioca de controle de minutagem dos atletas, de cuidado em cima desses atletas, para quando chegasse este momento agora, o próprio Felipe Luiz falou isso várias vezes, o momento de realmente começar a temporada do Flamengo, os jogadores estivessem num bom nível físico. E isso não aconteceu, né? O time do Flamengo não está num bom nível será que físico. Tem a ver com um negócio de prioridade, muitas Raíssa? Lesões. Não tem a ver, na minha opinião, com questão de prioridade, porque, de novo, o Flamengo fez controle de minutagem desses atletas durante o Campeonato Carioca. E mesmo assim, muitos problemas físicos. Você acha que a declaração do Felipe Luiz, chamando pra ele, que é ele que exige demais, o estilo de jogo dele vai... Tem alguma coisa errada na preparação física. Você acha que foi pra proteger o departamento sem médico dúvida. e a preparação física? Não, acho que o departamento médico não tem muita coisa a ver com isso, não. Mas você acha que ele quis Na minha proteger opinião, alguém? é mais a questão, é mais a preparação física. Eu acho que o problema, né, precisa ser resolvido aí, na preparação física. Eu entendo, e eu acho que todo mundo tem que entender, que houve uma mudança muito grande no departamento de futebol do Flamengo. Muita gente saiu de preparação física, de nutrição, no próprio departamento médico, e isso causa um impacto. Aparelhos saíram. Aparelhos saíram, coisas novas estão chegando, então tudo isso causa um impacto. Agora, que preocupa, Papa? Preocupa bastante, né? Porque não era para o Flamengo estar passando por esses tantos problemas físicos nesse momento da temporada. Vai começar agora a sequência de jogos. Foi o que você falou. Vai jogar contra o Deportivo Táchira, aí vai viajar para Bahia, vai jogar lá, depois volta, tem jogo contra o Juventude, é quarta e domingo, ou enfim, terça, quinta e domingo, terça e sábado. Vai começar agora a Vera. E daqui a pouquinho tem o Super Mundial também batendo a porta. Então, eu acho que o Flamengo precisa internamente avaliar essa parte, porque realmente está preocupante. E vocês entendem que... Deixa eu só dar um detalhe, desculpa, Papa, que eu falei aqui que o Flamengo só uma vez não ganhou, e eu fiquei de dar um nome aqui, o clube que empatou com o Flamengo em 1957 foi o Honved. Eu nunca tinha ouvido falar da Venezuela, e eu olhei aqui, me parece que ele está extinto, tá? Existe um Honved, né, em Budapeste, na Hungria, mas o da Venezuela parece não existir mais. Eu dei uma catada aqui boa, mas esse time que empatou com o Flamengo em 57 foi a única vez que o Flamengo não ganhou jogando na Venezuela em 7 jogos. Desculpa, Papa. Então, se não existe mais, então o Flamengo nunca empatou. Tá extinto, né, o resultado. Olha só, vamos lá. Situação aí, eu queria ter a opinião de vocês, Pedrosa, que está em casa. Tá em casa ou tá em casa, né, Pedrosa? Tô em casa. Isso é um palácio, isso não é uma casa. Olha o estúdio do cara, Estúdio em casa. Eu também tenho. Todos temos os nossos estúdios em casa. Microfone rubro-negro, olha coisa, adorei. Eu acho que ele faz live do Flamengo também, cara, hein? Nada é ruim, é só um puxadinho. Aqui. Então, eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que o Felipe Luiz... A Raíza já falou que sim. Vocês acham que ele quis dar uma
aliviada na preparação física, não digo nem departamento médico, na preparação física, ou realmente ele está certo que o estilo de jogo dele puxa demais da parte física e ele fala, não, os problemas que têm acontecido, salvo o Michael, que foi mais grave, tem sido grau 1, edema e tal, e isso vai acontecer muito e que no meio da temporada os jogadores vão estar voando. Mas aí ele chega num momento de um Me jogo lembrou a declaração do Juan. um jogo fora, na Libertadores, estreia de Copa Libertadores, jogo fora, que é o desejo maior da torcida. Não adianta o Flamengo pegar e falar, olha, nossa prioridade é o brasileiro. Problema, se a diretoria acha que a prioridade é o brasileiro. A torcida não prioriza o brasileiro. A torcida prioriza o quê, meus amigos? Fala pra mim, eu vou deixar vocês falarem. O que a torcida prioriza? Libertadores. Bota a enquete aí. Torcida prioriza o quê? Sul-Americana. Libertadores. Sul-Americana, né, Pedrosa? Não, Libertadores com certeza. Libertadores com certeza. E, assim, eu acho que desde 2020 o Flamengo não ganha um Campeonato Brasileiro. Acho ruim quando em alguns momentos me pareceu que a diretoria anterior priorizou, por exemplo, uma Copa do Brasil ao Campeonato Brasileiro, mesmo não estando na primeira ou na segunda colocação, o Flamengo ainda tinha matematicamente chances de chegar. E como estava com a Copa do Brasil também ali, principalmente no ano passado, acabou priorizando um pouco a Copa do Brasil. Vejo que o Flamengo tem um investimento altíssimo para se contentar apenas com a Copa do Brasil. E, obviamente, gente, dentro do futebol brasileiro, se você ganha só a Copa do Brasil, já é um ano maravilhoso, tá? Porque o Flamengo acabou acostumando o seu torcedor mal. O Flamengo tem 2 títulos de Libertadores, 2 títulos brasileiros aí desde 2019, Copa do Brasil, enfim, tá sempre disputando as grandes competições. Mas se eu fosse uma diretoria, se eu fosse o comandante do Flamengo, digamos assim, com o investimento que tem, com o elenco que tem, mesmo com todos esses desfalques, você olha o time do Flamengo titular, é uma equipe que é melhor do que 95% dos times do Brasil. Cara, prioridade, Libertadores e Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, talvez só pelo aspecto financeiro, talvez isso pese, mas assim, prioridades, prateleiras, Libertadores aqui, Campeonato Brasileiro aqui. Jogar essas 2 competições sempre para poder vencer, para poder, digamos assim, tá sempre disputando essas competições até o final. E o Felipe tá protegendo alguém? Acho que não, Papa. Acho que não tem proteção nesse sentido. Até pela filosofia de jogo do Felipe Luiz, ele cita sempre o Jorge Jesus. A gente vai lembrar e vocês podem me ajudar então nisso ele tá também. falando a verdade mesmo. Você acha que ele tá... não acho que ele tá mentindo. Realmente está exigindo muito dos jogadores. Sim, eu não vejo esse perfil de mentira, de subterfúgio no Felipe Luiz. Eu não consigo ver dessa forma, sabe? Eu acho que ele é muito honesto, muito sincero, até porque eu sempre falo isso aqui, quando ele está se comunicando com a imprensa, ele não está se comunicando com a imprensa. Ele está se comunicando com a torcida do Flamengo. Então não vejo o Felipe Luiz mentindo para a torcida do Flamengo sobre a condição física desses jogadores. Agora, obviamente que, se fosse um jogo decisivo da fase de grupos para ver quem vai ficar em primeiro, você acha que alguns jogadores talvez não viajariam? Ou talvez não jogariam? Acho que dava para forçar um pouquinho, quem sabe, entendeu? Mas eu entendo também que é o começo de temporada e a reta final, digamos assim, daqui a 2, 3 meses, 4 meses, o Super Mundial, as retas finais de competições que eu tenho certeza que o Flamengo vai acabar chegando, elas são essenciais para você ter esses caras. Não adianta colocar esses caras nesse momento agora, que ainda é um começo de temporada, e é para isso que você monta um elenco, e estourar esses jogadores. Assim, é preocupante, concordo plenamente com a Raíza, inclusive acho preocupante quando a nota do Flamengo, e vocês podem me ajudar também, porque a nota que eu li tinha data FIFA 2 vezes, após a data FIFA, fulano, após a data FIFA, fulano. Transferindo responsabilidade. Não gosto disso, acho que é muito confortável para o departamento médico do Flamengo falar que um jogador que jogou 90 minutos ou que um jogador que jogou um jogo ou outro aqui tá machucado por conta disso. Ele não tá machucado porque ele foi para a seleção, ele tá machucado porque não teve talvez uma preparação física ideal, ou ele já tá sentindo o ritmo da temporada, ou ele já tá sentindo a intensidade do Flamengo. A seleção tem que parar com esse negócio de que seleção prejudica time. Seleção valoriza jogador. Pergunta para qualquer jogador se ele quer ir para a seleção ou não quer. O jogador quer ir para a seleção. O jogador quer estar na seleção. Então, não tem como ficar transferindo responsabilidade. Para mim, o Flamengo tem que abrir o olho, porque esse início, com 7 jogadores do calibre que esses jogadores estão machucados, estarem machucados em abril, começo de abril, é preocupante para uma temporada que vai ser talvez a mais longa da história do futebol brasileiro. E aí se fala de lesão de grau 1 e etc, volta rápido, beleza, mas olha quanto tempo o Danilo tá fora.
né? O Gerson que não Volta, tinha... machuca de novo. O Gerson que não tinha lesão, já é mais um jogo que ele tá fora. Então, assim, são situações realmente que preocupam o torcedor neste momento da temporada, que é o início da temporada, né? Estreia na Libertadores é importantíssimo. Tudo bem que o adversário é fraco, né? Sem dúvida nenhuma, o adversário é fraco. Mas nos últimos anos, o Flamengo estreou também contra adversários frágeis e não conseguiu vencer fora de casa. Então, assim, é um momento que realmente o Flamengo precisa entender o que está acontecendo ali, como pode otimizar os processos ali na preparação física para evitar, porque a sequência de jogos ela vai pesar. Se já está pesando agora, mais na frente ela vai pesar mais, porque são muitos problemas físicos e não são problemas assim, super simples, ficou de fora de um jogo, volta no jogo seguinte. Não tem sido assim. Então precisa realmente dar um pouco mais de atenção para isso. O Flamengo na estreia no ano passado, foi ano passado, né? O Flamengo Milionários, lá. Poupou jogadores, né? Não, mas o Milionários com um jogador a menos. O jogador expulso empatou o jogo. Pô, mas a anterior, 2023, foi contra o Alcas, que é o Milionários, é um time, né, mais tradicional, enfim, time de mais camisa. Agora o Alcas, o Flamengo foi jogar lá contra o Alcas também e não lembro se perdeu ou empatou na estreia, um time perdeu, né? Eu acho que perdeu, Raíssa. 2-1, foi isso mesmo. Foi 2-1. Foi 2-1, time semi-amador. Então, assim, Libertadores é complicado. E você não poder contar com jogadores importantes em jogos assim, sempre é ruim. Se tratando de Flamengo, sempre é ruim. Só lembrando, Raíssa, que levar a fase de grupos da Libertadores a sério é muito importante, meu amigo. Porque você decide os jogos em casa. Classificações são decididas em casa na fase de mata-mata. Então, assim, o time que tá pensando, eu vou poupar aqui, eu não vou levar a sério. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi aqui mais um post que a gente preparou para vocês sobre o Flamengo, trazendo aí as últimas novidades e atualizações aí do Flamengo. Então, galera, se está gostando do nosso conteúdo aqui no YouTube, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.